Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e hoje estamos nas dependências da Igreja Revive na cidade de Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de ser pastor. E chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, com a intenção de ajudar cada um de vocês na leitura e compreensão deste livro de Stanley Jones. Estamos aprendendo e sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, junto com vocês, enquanto vivemos esta linda experiência neste livro de Stanley Jones. E hoje nós estamos no dia de sexta-feira, na semana 4. Sexta-feira, semana 4. E o título desta devocional da sexta-feira, semana 4, é o seguinte, é uma pergunta de Stanley Jones. Como surge o mal? Esta é a pergunta de Jones. Como surge o mal? E para ouvirmos a resposta dele para essa pergunta, eu te convido a acompanhar comigo as palavras de Stanley Jones neste dia de sexta-feira, na semana 4 da devocional. Diz assim, observe esta passagem. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. É um verso bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Se o pecado fosse natural, por que contaminaria? É uma pergunta que ele faz. Ele deveria aperfeiçoar, não contaminar. O fato de que ele contamina mostra que é estranho, não pertence à natureza humana. É alheio. Se isso é verdade, então a pergunta ainda continua. Como surge o mal? Se é verdade que o pecado não é natural a nós, que ele é estranho a nós, que ele não nos ajuda a aperfeiçoar, mas nos estraga, então, se isso é verdade, a pergunta ainda fica. Como surge o mal? Se não é inerente a nós por natureza, então como o mal se forma? Podemos encontrar a pista nestas palavras, abre aspas. O pecado produziu morte em mim por meio do que era bom, fecha aspas. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 13. O mal sempre usa algo bom, é a perversão do bem. Tiago, o autor bíblico, dá-nos a imagem mais clara disso quando ele escreve assim, abre aspas, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, cada indivíduo, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, realizado, gera morte. Este pensamento de Tiago está no capítulo 1 do seu livro. Aqui estão os passos. O desejo, simples, natural, normal, ele nos arrasta, ele nos seduz. Ele passa de seu estado natural para estados não naturais. Viola as leis escritas em seu próprio fundamento, aquelas leis que Stanley Jones estava nos dizendo nas outras devocionais. A lei natural, aquela para a qual fomos criados, aquela lei cravada nos nossos corações. O desejo mau, ele nos arrasta e nos seduz, saindo do seu estado normal de desejo para estados não naturais, fazendo com que nós erremos, que a gente traia essas leis naturais escritas no fundamento das nossas vidas. Então, ele, o desejo, se torna desejo com D maiúsculo e passa a ser dominante, passa a nos dominar. Em vez de desejar, se submeter e obedecer à vontade de Deus, o desejo se torna o próprio Deus. Ele nos governa, ele nos dá ordem. Isso dá luz o pecado. O desejo
tornou-se pecado. Pecado aqui também escrito com a letra P maiúsculo. É um Deus. Então, o pecado, após ter sido consumado, realizado, gera morte. Eis os passos que Tiago nos aponta. O desejo com letra minúscula se torna desejo com letra maiúscula. O desejo com letra maiúscula se torna pecado com letra maiúscula. E o pecado com letra maiúscula se torna morte. O desejo simples é dado por Deus. O desejo que não é antinatural. Ele é natural e ele é correto. Mas o desejo natural e correto dado por Deus, ele pode fugir do controle de Deus. E ele pode se tornar o nosso próprio Deus. Ele pode nos controlar. Ele então é o Senhor e nós lhe obedecemos. O resultado disso é o pecado com letra maiúscula, e a consequente morte. Não apenas a morte física, mas a morte da pessoa como um todo. Porque se a lei natural escrita em nós está no nosso fundamento, quando nós a traímos, quando nós a desobedecemos, nós destruímos quem somos. Olha o que ele continua dizendo. Se o pecado é natural, por que ele dá luz à morte? Se vivermos de acordo com a própria natureza, se vivermos de acordo com a própria natureza é algo que dá luz à morte, então fomos feitos de forma estranha. Fomos feitos para a morte, fomos feitos para o pecado. Além disso, se o pecado é natural, por que somos punidos por vivermos de acordo com a natureza? Onde está a justiça? Pergunta Stanley Jones. Há duas coisas que parecem que Stanley Jones está tentando nos ensinar aqui. Primeiro, ele faz uma afirmação, lança uma ideia, e depois ele faz um questionamento, que ele tenta responder, e responde muito bem, ao meu ver, com textos bíblicos, como o de Tiago. A primeira ideia que ele lança, o primeiro pensamento é: o pecado não é natural. O pecado não é natural a nós, humanos. Aquela lei escrita em nós, aquela tábua de lei cravada em nossos corações, como vimos nas outras devocionais, aquela que é o próprio caminho em nós, Jesus Cristo, quando ela é traída, fica evidente em nós, até pela lei social, pela ordem das coisas sociais, que algo está fora do lugar. O pecado não é natural. Stanley Jones diz: se ele fosse natural, nos faria bem, nos daria vida. Mas pelo contrário, o pecado, ele nos faz mal. O pecado, se fosse natural a nós, ele nos aperfeiçoaria. Mas pelo contrário, ele nos faz pessoas piores. Essa é a afirmação que ele faz, que é decorrente de todas as afirmações que ele já vem fazendo nos outros dias, nas outras devocionais. O pecado não é natural. O que é correto é saudável. O que não é correto não é saudável. Lembra? O pecado não é natural ao homem. Ele estraga o homem, não aperfeiçoa o homem. Então a grande pergunta que ele vai levantar é: então, se ele não é natural a nós, se o pecado não é a lei escrita nos nossos fundamentos, mas é a oposição a essa lei, da onde vem o pecado? De que lugar ele aparece? E Stanley Jones usa o texto de Tiago para nos mostrar isso. E ele usa de maneira muito forte a ideia da idolatria, de que nós construímos outros deuses no lugar do Deus que é o caminho, do Deus que se revelou em Jesus Cristo como caminho, do Deus que escreveu em nós leis que estão nos nossos fundamentos. Ele usa a idolatria em oposição a esse Deus eterno e de amor revelado em Jesus. Ele diz que os nossos desejos que foram criados por Deus e dados a nós, desejos que deveriam atender à ordem natural das coisas, à lei natural das coisas, desejos que são naturais e bons. Esses desejos, quando nós traímos a lei natural, esses desejos, eles se tornam desejos com D maiúsculo. Em vez de nós estarmos no controle desses desejos, esses desejos passam a nos controlar. Eles se tornam os nossos próprios deuses. E nós então colocamos eles em
oposição ao caminho que é Deus. Criamos outros caminhos para nós. Por exemplo, certamente você ganha um salário todos os meses para viver e cuidar de sua família, para gastar com você. E você tem um orçamento e você controla o dinheiro que está nas suas mãos, na conta bancária, para que você faça o que é necessário. Quando você permite que o seu desejo natural e bom em relação ao dinheiro, de ter dinheiro para cuidar de si e dos seus, quando você permite que esse desejo seja corrompido, que ele traia as leis naturais, sabe o que acontece? Aquele desejo pelo dinheiro começa a dominar sobre a sua vida, começa a controlar sobre você e começa a ser o seu próprio Deus. Agora você já não controla mais o seu desejo sobre o dinheiro, mas o seu desejo sobre o dinheiro controla você. Os desejos foram deturpados, eles foram usados num mau uso. O desejo não é ruim, mas o uso que você faz dele é um uso horrível. E agora Tiago diz que quando esse desejo passa a nos dominar, ele nos atrai, ele nos seduz, nós somos levados ao pecado. Porque agora nós paramos de adorar a Deus, aquele que nos deu os desejos e para quem nós rendemos os nossos desejos, e começamos a render adoração aos próprios desejos. Como diz Paulo lá em Romanos, nós deixamos de adorar o Deus Criador e passamos a adorar as coisas criadas por Deus. Agora, do desejo, nós estamos abraçando o pecado, porque o pecado é uma adoração no lugar errado. Nós não adoramos mais a Cristo, mas adoramos o dinheiro. Não adoramos mais a Cristo, adoramos o casamento. Não adoramos mais a Cristo, adoramos a todas as outras coisas da vida. E agora, com este pecado consumado, realizado em nós, sabe o que Tiago diz que nós vamos experimentar? Segundo Stanley Jones está citando, a morte. Que morte é essa? Sim, a morte física, porque há uma dimensão do pecado lá nas origens, lá quando o primeiro casal da humanidade pecou, que nos tirou da vida e nos colocou na morte. Morte como salário do pecado. Mas há uma outra morte também. A morte da nossa identidade. Perceba, se a lei de Deus está escrita em nós, se está nos nossos fundamentos quem Deus é e como Ele nos fez para ser, e nós traímos Ele e abraçamos os nossos desejos como nossos deuses, se nós abraçamos o pecado, ou seja, uma adoração aos nossos desejos e não a Deus, nós traímos as coisas naturais. E quando traímos as coisas naturais, nós traímos os nossos próprios fundamentos. Nós traímos a nós mesmos. Nós deixamos de ser quem somos, porque paramos de viver como fomos criados para viver. Nós temos uma morte da nossa identidade. Deixamos de existir como Deus nos fez para existir. Deixamos de viver como Deus nos fez para viver. E passamos a nos movimentar na morte gerada pelo pecado. Pecado que é fruto de desejos que se tornaram nossos deuses. Olha como Stanley Jones ora sobre isso. Ó Deus, como aquilo que me destrói poderia ser natural para mim? Sei, no mais íntimo de meu ser, que quando peco, este não é o caminho. Violo todas as leis de meu ser e sei disso. Ajuda-me, Deus. Amém. Ele afirma assim, fora de Deus não há nada além de morte. Fora de Deus, a única coisa que encontramos é morte. Tudo que não é em Deus, simplesmente não é. Quando estamos neste lugar, traímos a nossa própria realidade em Deus e temos uma morte da nossa identidade. A única maneira de consertar e restaurar isso, o caminho, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.